Para quem está começando a investir, encontrar boas oportunidades é de fato aí um grande desafio. Dito isso, né, eu sempre procurava aí uma alternativa para me auxiliar nas minhas tomadas de decisões. E uma coisa que eu percebi lá no começo, em 2012, quando eu comecei a investir, tinha pouca informação, já tinha algumas informações no YouTube, mas não tanto quanto hoje. E uma coisa que eu fui evoluindo, fui percebendo, que os grandes investidores, os grandes nomes dos investimentos, eles tinham uma metodologia. E eles seguem essa metodologia fielmente. Então, nós temos o Décio Bazin, que por muito tempo, né, inclusive ele escreveu um livro chamado Faça Fortuna Investindo em Ações, do Décio Bazin, onde ele ensina a metodologia dele de investimento em ações. A gente tem livros aí, acho que da irmã do Warren Buffett, várias pessoas escrevendo sobre o Warren Buffett, que é um dos maiores investidores ainda vivos, um cara espetacular. Então, muito provavelmente você já deve ter ouvido falar sobre ele. Tem inúmeros livros contando sobre a filosofia de investimento dele. A gente tem o Luiz Barsi, né? Muita gente critica o Barsi por investir somente em ações e ele critica demais os fundos imobiliários, mas ele explica o porquê dele não gostar de fundos imobiliários. Então ele tem uma única metodologia e ele segue à risca essa metodologia. A gente tem Peter Lynch, é, a gente tem a Magic Formula, né, do Green... Oh, meu Deus, eu sempre esqueço o nome dele. Tem um livro dele aqui. Joel Greenblatt. Assim, o Magic Formula, é um livrinho azul, peraí. Eu sempre esqueço o nome dele. Joel Greenblatt. É isso mesmo, Joel Greenblatt. Então, aqui ele também ensina a metodologia dele de investir, tá? Que mais? Tem Jeremy Siegel, que é investido em ações no longo prazo. Joe Bogle, que é o investidor de bom senso. Ou seja, todos esses investidores de sucesso que tá aí há 30, 40, 50 anos investindo, tem uma única metodologia. E eu percebi que eu, como investidor iniciante, a minha maior dificuldade era seguir uma única metodologia. Então, pesquisando bastante, né, fui desenvolvendo minha metodologia, eu fui descobrindo o meu jeito de investir e eu percebi que um jeito que eu gostava muito de investir era o jeito Peter Lynch de investir em ações, né? Apesar de eu falar bastante aqui no meu canal que o livro que mudou a minha forma de investir é esse livro aqui. Esse livro aqui ele mudou a minha forma de investir em ações, que é o Vestido em Ações no Longo Prazo, né, do Jeremy Siegel, como você queira falar, é Siegel, eu falo Siegel. É um guia indispensável do investidor no mercado financeiro. Então ele fala que investimento em ações no longo prazo é o único ativo que vai te devolver inflação real, né? O investimento que vai te render acima da inflação. No curto prazo, a renda fixa pode ser algo mais interessante, mas no longo prazo, e é que ele define o longo prazo acima de 7 anos, de fato são investimentos em ações, tá? E aí ele traz números, dados de 200 anos atrás, enfim, é um estudo muito, muito complexo que eu gosto bastante, mas o meu jeito de investir é um jeito mais Peter Lynch. E aí você pensa, né, que é onde eu comecei a entrar num dilema. Pô, a bolsa tem mais de 400 ativos, como é que eu faço de maneira rápida para encontrar aquela ação, aquela oportunidade, aquela próxima grande oportunidade? Foi então que, navegando aqui no YouTube, pesquisando bastante, lendo muito, eu vi um jeito que me ajudava de maneira muito rápida, né? É um jeito que eu estava tentando fazer há muito tempo, mas eu não estava conseguindo, porque eu não sou um grande expert em Excel. E eu estava ali barrando em dificuldades de
programação de Excel, vamos dizer assim. Então eu encontrei um jeito que me ajudou demais. Me ajuda demais. E eu vou mostrar aqui para você como é que eu faço no meu dia a dia. Essa é uma ferramenta que eu já trouxe aqui para vocês, né? Que é a planilha aqui do Dan Invest, super baratinha. Cara, você consegue aí ter acesso a ela de maneira irrisória por muito menos que uma pizza, tá? Então, aqui ele traz o método do, do Décio Bazin, tá? Que eu gosto de analisar, na verdade eu gosto de olhar aqui, mas eu não tomo minhas decisões com base no Bazin. Porque, por exemplo, eu coloquei aqui, ó, a taxa Bazin é uma taxa de 6, eu coloquei 10. Quando a gente muda aqui, mesmo assim, Petrobras está R$ 76. Eu não acho que Petrobras, o preço teto de Petrobras seja tão elevado assim, tá? Eu vou mais numa linha bem mais conservadora. Eu acredito muito ali nos 46, sendo ultra conservador, R$ 42, tá? R$ 42 para mim é um preço excelente. Então aqui tem Petrobras, tem Vale, né? Vale R$ 76 faz sentido, para mim faz sentido. Mas aqui é o modelo do Décio Bazin. Depois a gente tem a Benjamin Graham, eu não olho bastante, né? E aqui é o que eu mais olho, que é o Peter Lynch, tá? O Peter Lynch, ele tem uma metodologia que é esse PEG Ratio, que para mim é o que mais faz sentido, porque ele faz o seguinte, o PEG Ratio é o PL dividido pela taxa de crescimento. Então, quando você analisa a ação pela ótica do crescimento, né, do faturamento, então o lucro líquido sempre crescendo, né, aquela ação ela tá sempre entregando mais, mais e mais, então para mim é o que faz mais sentido, ou seja, é uma empresa que gera valor, tá? Ela sempre está gerando valor. Então aqui é o que eu gosto de olhar, aqui é onde eu realmente tomo uma decisão, né? Eu começo, na verdade, a tomar a decisão se eu vou olhar aquela empresa, se eu vou analisar aquela empresa ou não. Então, por exemplo, Petrobras, que é uma ação que eu adoro e eu sempre falo aqui, tá de graça, 0,17, né? Esse verde escuro aqui, quanto menor esse número, mais barato significa que tá a ação, tá? Tá muito barato. Então, Petrobras aqui, de graça, né? Ó, o banco ABCB4, também super barato, tá? Tem gente que gosta de olhar o P sobre o VP, principalmente quem analisa ali os fundos imobiliários, mas não é um indicador que eu gosto de olhar isoladamente, assim, eu não gosto, tá? Então, Petrobras eu gosto muito. Uma outra ação que eu gosto bastante é Itaú. Adoro Itaú, né? Tá 0,41, tá muito barato. Banco do Brasil, adoro também, 0,43, tá de graça. Banco BTG Pactual. Detalhe, o Banco BTG Pactual, ele não estava aqui nessa lista e agora ele entrou, tá? Então, uma ação que está super barato aí, ó, 0,44. É uma empresa que se você olhar aqui, ó, o dividend yield dela é de 2,05, só que ela é uma empresa que ele não distribui dividendos, é um banco que não distribui dividendos, é um banco que ele pega o lucro líquido dele, ele reinveste na operação e ele gera valor. Para vocês terem uma ideia, eu comecei a investir em banco BTG Pactual em 2022 e as ações eram negociadas a 23, 24, algo nesse sentido, tá? Então ela já está aí, ó, quase R$ 42, quase 100%, né? Vamos dizer aí 100%, 3 anos. É maravilhoso. Os caras geram muito valor. Assim como Itaú também, que eu adoro, né? Opa, aqui é Itaúsa, perdão. Itaú tá aqui. Itaúsa eu não invisto, tá? Não invisto em Itaúsa. BB Seguridade eu gosto muito também, mas eu não tenho, eu não invisto. Então tem bastante aqui, ó, Caixa Seguridade já está um pouquinho mais cara, mas ainda está barato. E se a gente clicar aqui, ó, no PEG Ratio, então ele fala que de 0 a meio a empresa está muito barato. E de meio a 1 a empresa está barato, ó. Então Caixa Seguridade está barato, Vamos, a Unip, né? Que mais? A Júlio Simões aqui, ó, Logística, a CPFE, a Raia Drogasil já está no preço, quer ver, ó?
De 1 a 2, a empresa está com valor justo. Então, acima de 1 aqui, a empresa está com valor justo. O Grupo Mateus, tá vendo? O Grupo Mateus está falando que tá barato, mas eu não compro. Eu não gosto de varejo, tá? Não gosto de varejo, não gosto desse... Ó, Goal tá no preço justo, Elete tá no preço justo, Pão de Açúcar, VEG, que mais? A Vale. E aqui começa a ficar caro, ó, acima de 2. A empresa tá caro. Então vamos ver quais empresas estão caro, ó. EG tá caro, Ezetec, Bradesco, ó, Bradescão tá caro, hein? Que mais que tá caro? Ezetec, Bradesco. Que mais que tá caro? Lojas Renner, B3, Equatorial, Magazine Luiza, Santander. Nossa, Santander tá caríssimo, segundo a metodologia Peter Lynch. Que mais? BMG. Então, ó, bastante ação aqui, ó, caro, tá? E bastante ações aqui no preço. Então, só que assim, a gente também tem que tomar muito cuidado, por exemplo, com o VEG. A VEG, eu não lembro, desde quando eu comecei a investir em ações, assim, de maneira séria, de maneira profissional, eu não lembro de VEG barato, tá? Não lembro, não lembro. Então, é uma empresa que sempre, sempre, sempre entrega valor. Olha aqui, dividendos dos últimos 5 anos, 1,3. É ridículo, é ridículo. Dividendo dos últimos 12 meses, 1,8. Ridículo também. É uma empresa que o foco dela não é dividendos, o foco dela é valor. Ela pega todo o dividendo e ela investe na empresa. É uma empresa de crescimento. É uma empresa que você quer ver o seu patrimônio dobrar, triplicar, quadruplicar em 5, 10, 15, 20 anos, tá? É uma excelente empresa. Então, esse daqui eu utilizo como um filtro inicial, tá? Eu utilizo como... Essa planilha eu utilizo como um filtro para eu sentar e analisar. Pô, eu tenho dinheiro, eu tenho um caixa, quero adicionar uma ação nova na minha carteira. Então eu venho aqui para essa planilha, faço ali um catadão e adiciono ali na minha empresa. Então, o que eu faço, né? Eu pego aqui, por exemplo, a Petrobras tá com 0,17. E aí eu tenho uma outra planilha que eu utilizo aqui, que é essa planilha aqui, tá? Então, essa planilha que é de monitoramento, eu coloco aqui os ativos que eu quero, ó, monitoramento, tá? Monitoramento, eu coloco os ativos que eu quero aqui. Por exemplo, Petrobras. Petrobras, na minha opinião, tá? O preço teto, na minha opinião, para mim, com base na minha experiência de quem acompanha as ações da Petrobras há muito tempo, é R$ 42. Então, na planilha, ó, a planilha ela já traz aqui para você, ó, comprar, tá? Ela já traz aqui, ó, comprar. Então, ela te dá aqui, falando assim para você, olha, tem espaço para você comprar, tá vendo? Ó, no Graham ele traz a 50 e no Bazin ele traz a 76. O preço médio, o preço atual e o dividend yield nos últimos 12 meses, tá? Banco do Brasil. Aqui ele traz, o do Bazin, ele traz a R$ 18. Então, se eu colocar aqui um preço teto a 23, por exemplo, ele manda eu comprar. Se eu colocar 18, como está no Bazin, ele manda eu aguardar. E se eu trouxer aqui como 15, o meu preço teto, ele manda eu aguardar também, tá? Então, é bem interessante essa planilha aqui, onde você vai adicionando aqui as informações que você quer. Ó, por exemplo, Vale. Vale eu gosto bastante aqui, ó. Vou colocar R$ 72. Tá vendo? Ó, ele manda você comprar. Então, é algo que eu gosto bastante aqui dessa ação, perdão, dessa planilha. E essa planilha você consegue aqui, ó, adicionar a sua carteira. E aí ele traz aqui algumas informações, aqui as compras e vendas, transação em day trade se você faz, né? Então aqui proventos recebidos, aqui ele traz toda a informação. O único problema é que você tem que ir adicionando um por um. Eu não adiciono aqui, tá? Eu confesso para vocês que eu tenho uma preguiça gigantesca de ir adicionando aqui, não é meu foco. Meu foco maior aqui é a carteira, é a parte de compra e venda.
depois o monitoramento, principalmente a parte de monitoramento e principalmente aqui a parte de declaração de imposto de renda, tá? Aqui eu deixei em branco, mas sempre quando eu preciso, eu venho aqui nessa parte de declaração de imposto de renda, onde eu utilizo bastante. Se você precisar de alguma informação, se precisar de algum vídeo que te passe ali, ó, tem todo um detalhamento, tem todas as informações, na própria planilha ele já te dá ali como você preenche tudo certinho, como que você faz aba por aba, certinho, aba por aba, certo por certo aqui, como que você preenche tudo, tá? Eu gosto bastante dessa planilha porque ó, ela vai dividindo aqui para você ó, a exposição da carteira por ativo, exposição da carteira por setor, aí ela vai trazendo para você todos os detalhes, ó, o valor da sua carteira de mercado, valorização. Então ela traz tudo bonitinho para você de maneira detalhada, tá? Então é assim que eu faço para encontrar boas oportunidades, para encontrar ações que estejam realmente descontado e que vale a pena quando eu quero trazer ali na minha carteira algum ativo diferente ou adicionar uma volatilidade, enfim, quando eu quero analisar algo diferente, eu utilizo essas planilhas para poder me ajudar. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Muito obrigado pelo seu tempo e até a próxima.